Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens da Palavra de Deus, a Bíblia. Aqui e agora, eu desejo que você se sinta à vontade aí em sua casa, ou em seu trabalho, ou em seu lazer. Vou compartilhar especialmente para você que está conectado aqui e agora a parte 2 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus, no seguinte significado: a superioridade do Filho Jesus Cristo em relação aos ángelos. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 4 ao versículo de número 14. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Depois de mostrar a superioridade do Filho Jesus Cristo em relação aos profetas, o autor da carta aos Hebreus mostra a superioridade do Filho Jesus Cristo em relação aos ángelos. Nenhum anjo, mesmo o mais exaltado de todos, se atreveria a sentar-se na presença de Deus, muito menos a sua mão direita. Mas Jesus Cristo, Hios Theosote, é mais elevado do que o mais elevado dos ángelos. No texto em pauta de Hebreus 1, de 4 a 14, as sete citações do Antigo Testamento selecionadas pelo autor aos Hebreus e dispostas progressivamente. Estas citações tratam do eterno relacionamento de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com o Pai, sua vinda ao mundo, sua unção por Deus e seu reinado. Nós vemos Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, criando e consumando o mundo, assentando e reinando para sempre sobre seus inimigos. O texto apresenta 4 verdades essenciais. Primeira, os ángelos são apenas mensageiros de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segundo, os ángelos são meros adoradores. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é adorado. Terceiro, os ángelos são meras criaturas. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Criador. Quarto, os ángelos são meros servos. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Filho de Deus Salvador e o Rei. Vou detalhar
mais essa sublime passagem de Hebreus capítulo 1, versículos 4 a 14. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. O filho, Riós, tem um nome superior. Hebreus 1, versículo 4 e versículo 5. Tendo-se tornado tão superior aos ángelos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1:4. Pois a qual dos ángelos disse jamais: Tu és meu Riós, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, pater, e ele me será Riós, filho. Hebreus capítulo 1, versículos 4 e 5. Os ángelos são mensageiros de Deus e foram poderosamente usados por ele como seus arautos. Na própria vida de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, os ángelos foram arautos, tanto no começo do seu ministério, em sua tentação no deserto, como no final do seu ministério, em sua agonia no jardim do Getsêmani. Os ángelos foram enviados por Deus para libertar prisioneiros. Atos 5:19. Os ángelos foram enviados por Deus para instruir pregadores. Atos 8:26. Os ángelos foram enviados por Deus para encorajar os crentes. Atos 10, versículo 3. Os ángelos foram enviados por Deus para exercer julgamento sobre blasfemadores. Atos 12, 23. E ainda mais, os ángelos foram enviados por Deus para ajudar viajantes. Atos 27, 23 a 25. Mas os ángelos jamais passaram de mensageiros. Esse é o significado de seu nome e a essência de sua função. Jesus Cristo, Riós Theos Soter, porém, tem um nome superior ao mais exaltados ángelos. Ele, Jesus Cristo, Riós Theos Soter, é muito mais do que o mensageiro. Ele é o Riós Theos, o Filho de Deus. A palavra Riós, filho, conforme empregada em Hebreus capítulo 1, versículo 5, não se refere primordialmente ao filho Riós como segunda pessoa da Trindade, embora isso esteja implícito em cada uma das passagens citadas, mas o Riós, filho de Deus, como homem. Tal característica abrange não somente a encarnação em que o Riós, filho, assumiu a natureza humana, mas todo o escopo e toda a dignidade do Deus-homem, depois manifesto na sua ressurreição ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras, e sua ascensão e assentamento à direita do Pai. O argumento, como é extraído desse texto, inclui 3 passos importantes: o nome,
a herança e o primogênito. Pense nisso. O Riós, filho, tem uma dignidade superior. Hebreus 1:6. E novamente, ao introduzir o primogênito, prototokos, no mundo, oikonomen, diz: e todos os ángelos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. As palavras desse versículo podem referir-se somente ao Christos, glorificado, voltando ao mundo que redimiu e do qual chamou muitos filhos para a glória. Nesse contexto, o escritor aos Hebreus enfatiza mais uma vez a superioridade de Christos sobre os ángelos, pois estes foram mensageiros de Deus e Christos é o Riós, filho de Deus. Os ángelos são adoradores e Jesus Christos Hios Theos é aquele a quem os ángelos adoram. O Riós, filho, tem uma natureza superior. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Ainda quanto aos ángelos, diz: aquele a seus ángelos faz ventos, e a seus ministros labareda de fogo. Ouça a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Tendo falado do advento glorioso do Filho Riós, o escritor aos Hebreus mostra a majestade do seu reino, citando o Salmo 104, conhecido como o oratório da criação, que diz: fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Salmo 104, versículo 4. Da mesma maneira que os ventos e as labaredas de fogo servem a Deus no reino físico, os ángelos servem a Deus no sentido espiritual. O propósito do texto em tela não é discutir a natureza dos ángelos, mas exaltar a soberania do Filho, Riós, e o ministério dos ángelos em sujeição a ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A grandeza dos anjos, ágeis como os ventos na obediência e destruidores como labaredas de fogo, serve para exaltar a majestade do Rei Jesus Cristo, Hios Theosote, e as forças poderosas ao seu dispor. Os ángelos adoram o Riós, Filho, porque reconhecem que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é totalmente diferente deles e muito superior em natureza. Os ángelos são servos que se tornam vento e chama de fogo para atenderem ao seu propósito, mas o Filho Riós é o Deus eterno. Guarde isso em sua mente. O Riós Filho tem uma posição superior. Hebreus capítulo 1, versículo 8.
Mas acerca do Filho, Riós, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. O Filho Riós é soberano. Seu trono é eterno. Ele, o Filho Riós, não é apenas o profeta que fala, nem apenas o sacerdote que salva, mas é o rei que governa. O Filho Riós tem um trono eterno, um cetro justo e um reino universal. Mais uma vez, portanto, o escritor aos Hebreus traça um contraste entre o Riós e os Ágelos. O Riós filho tem um trono eterno, os Ágelos nenhum. O Riós é o seu Kyrios, os Ágelos são seus súditos. Ouça agora, o Riós filho tem um exemplo superior, Hebreus 1:8. Mas acerca do Riós, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Continue ouvindo a voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia. O teu trono. Um trono é o assento no qual um monarca se senta, e é aqui o símbolo de domínio, porque reis, quando agem como governantes, se sentam em tronos. Assim, um trono se torna o emblema de autoridade ou império. Aqui significa que seu reino ou domínio será perpétuo para todo sempre, o que certamente não poderia ser aplicado a Salomão. O trono de Deus, o trono de Deus está nos dois mundos e se estende ao longo do tempo e existirá por toda a eternidade sem fim. Eu quero que se lembre de Mateus 28:18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade exousia me foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. O trono de Deus é seu domínio e se estende da criação à consumação de todas as coisas. O Filho Riós tem um exemplo superior e cetro de equidade é o cetro do seu reino, Basileia. Hebreus 1:8. Ouça a voz da Bíblia. E cetro de equidade. Isto é, um cetro justo ou correto. Um cetro rabidos é um cajado ou varinha, geralmente feito de madeira, com 5 ou 6 pés de comprimento e comumente revestido de ouro ou ornamento com anéis de ouro. Às vezes, no entanto, o cetro era feito de marfim ou inteiramente de ouro. Um cetro rabidos era carregado nas mãos de reis como emblema de autoridade e poder. Provavelmente teve sua origem no cajado ou cajado do pastor
já que os reis eram inicialmente considerados os pastores de seu povo. O cetro torna-se assim o emblema do ofício e poder real, como quando falamos de balançar um cetro, e a ideia aqui é que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, seria um rei e que a autoridade que ele exerceria seria equitativa e justa. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, não seria governado como os monarcas geralmente são, por mero capricho ou pelos desejos de cortesãos e bajuladores. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não seria controlado por mera vontade e o amor de inferiores arbitrários, mas a execução das leis de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estaria de acordo com os princípios de equidade e justiça. Os reinos deste mundo se levantam e caem. Reis são entronizados e destronados, mas o reino glorioso de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, é eterno. Quero chamar a sua atenção a essa verdade. Os reinos deste mundo são reinos de opressão, mas o cetro do Messias, Jesus Cristo, símbolo de sua autoridade e poder, é cetro de equidade. O reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está fundado sob o alicerce da justiça, e o rei ama a justiça e odeia a iniquidade, de modo que não é neutro na grande competição entre o certo e o errado. O reinado de Jesus Cristo Osios Theosote está fundado no que é direito, a sua lei é certa, o seu resultado é certo. O nosso Rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Messias, não é usurpador e opressor, até mesmo quando ele despedaça os inimigos com vara de ferro, não comete injustiça humana. A Bíblia diz em Salmos 45:6: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Guarde isso em sua mente. O fato de que o filho Rios viveu entre nós como um homem e não como um angelos deveria encorajar-nos a olhar para as qualidades de seus poderosos exemplos, bem como para as virtudes de seu sacrifício vicário. A glória do reinado de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está no fato de que ele é uma influência moral sobre os súditos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o fundador de um reino de justiça. Em todo o seu reino, onde quer que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, empunha o cetro, é cetro de justiça. Continue ouvindo a voz terapêutica
da palavra de Deus no livro que escreveu Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 14. A justiça ou a justiça no reino de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem um significado mais amplo, pois ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pelo seu Evangelho, que é seu cetro espiritual, nos renova após a justiça de Deus. O mesmo deve ser entendido sobre o seu amor da justiça, pois ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, faz com que reine em seu próprio povo, porque ele ama. A justiça dos padrões de Deus pode ser vivenciada pelos salvos mediante a justiça que nos é outorgada em Jesus Cristo, a justiça pela fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do rios, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, Basileia. Pense mentalmente. O termo justiça, com referência ao ato de Deus nos tornar justos mediante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é de natureza jurídica e refere-se a uma posição conferida mediante o veredito do Magistrado Supremo, Deus. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, somos absolvidos de toda a condenação e recebemos a dignidade de justos, enquanto servos de Jesus, o Cristo, o Messias. O autor aos Hebreus fala sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, primeiro como Rei eterno, depois como Rei de justiça, e agora apresenta como o Rei ungido com o óleo da alegria em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não foi ungido somente com óleo da alegria acima de seus companheiros. Ele, Jesus Cristo, Ios Theosote, foi ungido para dar o óleo de alegria em lugar de pranto. Isaías 61, 3. O apóstolo Petros, interpretando essa verdade magna, proclama no Pentecostes: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Assim, o dom do Espírito Santo é dádiva de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para a Igreja. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria com a nenhum dos teus companheiros. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz, eu acredito,
A recompensa do noivo rei é que, em virtude de sua postura, o Deus Pai ungiu o Deus Filho, Jesus Cristo, com óleo da alegria, como a nenhum outro. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não apenas foi ungido com óleo da alegria, mas Ele mesmo é a nossa alegria e veio trazer alegria aos que vivem com espírito angustiado. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi ungido com óleo da alegria e do mesmo modo unge o seu povo, a sua igreja, pois o seu reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As roupas do noivo rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, descrita em Salmos 45, versículo 8, estão cobertas das maiores, das melhores e mais seletas fragrâncias, mirra, aloés e cássia. Mirra era uma resina fragrante e podia ser usada como um presente valioso. Mateus 2,11. Ao passo que aloés e cássia são ambas resinas aromáticas da casca de árvores. Você sabia? O filho Riós tem uma obra superior. Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12. Ainda, no princípio, Senhor Kyrios, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Hebreus 1:10. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, Hebreus 1:11. Também, qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Hebreus, capítulo 1, versículo 12. Os ángelos são criaturas criadas por Deus para a realização de seus propósitos. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é uma criatura. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o agente da criação por meio de quem Deus fez o universo. Este universo vastíssimo e insondável veio à existência por intermédio dele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Foi ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem criou todas as estrelas do firmamento. Foi ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quem mediu os céus a palmo. A presente ordem do universo criado perecerá, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, permanecerá para sempre. As obras da criação envelhecerão, mas o seu Criador, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vive eternamente.
É claro que no texto não, que o texto não está se referindo ao aniquilamento da criação, mas apenas à ideia do que o céu e a terra passarão e que os elementos se desfarão abrasados. Então haverá novos céus e nova terra. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 14. Assim como o mundo não foi criado por uma evolução natural, não será transformado por um processo de exaustão. Como o corpo natural do homem há de transformar-se em um corpo glorificado pela ressurreição operada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, assim a terra, da qual o corpo do homem foi criado, passará por uma transformação semelhante, envolvendo tanto o mundo físico, que será glorificado, como a ordem moral, pois na nova terra habitará justiça. Guarde isso em sua mente. O Riós Filho tem um destino superior. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e versículo 14. Ora, a qual dos ángelos chamar disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Hebreus 1:13. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. A Bíblia diz, eu acredito. Essa citação final é do Salmo 110, a respeito do qual Lutero disse certa vez que era digno de ser recoberto de pedras preciosas. Já parou para pensar nisso? Essa é uma alusão ao Filho Riós encarnado, o qual, mediante a sua encarnação, morte e ressurreição, voltou ao trono de seu Pai, e no trono de honra à destra do Pai, espera até que seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés no dia de sua gloriosa aparição, Epifaneia. O apóstolo Paulo enfatiza essa verdade quando escreve: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25. O reino de graça hoje torna-se então o reino de glória. Nenhum ángelos foi colocado por Deus nessa posição de honra suprema, de aclamação e exaltação. Os ángelos estão entre
a exultante multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a singularidade de sua pessoa. Os ángelos estão entre a exultante multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua obra consumada, sua eterna divindade. Eles, os ángelos, proclamam: digno, digno, digno é o Cordeiro. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Os ángelos são diáconos que servem a igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Salvador da igreja. A súmula do argumento, portanto, é que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que os ángelos, porque é o Filho de Deus encarnado. Os ángelos são apenas espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial de Jesus Cristo para com os remidos, os salvos. Temos a escolta dos ángelos em nosso favor. A Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, 12. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Salmos 91, versículo 13. Deus promete enviar auxílio angelical, pois precisamos de ajuda sobrenatural quando lidamos com inimigos sobrenaturais. Sendo assim, como sentinelas silenciosas, os ángelos montam guarda sobre os que buscam refúgio no Senhor. O texto, porém, não está falando de anjo da guarda, como alguns imaginam. A referência aqui diz respeito a todos os anjos que são ministros de Deus e trabalham em favor dos cristãos salvos. São guardas-costas dos príncipes do sangue imperial do céu, e sob as ordens divinas eles guardam os salvos e os livram. Eles, os anjos, são incumbidos pelo próprio Deus para garantir que os eleitos, os salvos, estejam protegidos. Os anjos são fortes, sábios, diligentes e amorosos. Um anjo armado com o poder e a glória de Deus é mais forte que um exército. Quando andamos em todos os caminhos de Deus, os anjos nos sustentam e nos livram de tropeços. Já parou para imaginar isso? Agora, eu quero que se lembre de algumas manifestações dos anjos ministradores da parte de Deus a seus servos, os salvos.
Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 28. E ainda mais, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel, capítulo 6, versículo 22. E ainda mais. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para não pereças na injustiça dessa cidade. Gênesis 19, 15. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gênesis 19, 16. Eu quero ainda mais que se lembre do Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Onde há clamor ao Senhor, há livramento dele. Davi reconhece que o anjo do Senhor é uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que se acampa ao redor dos que o temem para livrá-los. Essa é a primeira vez que o termo anjo do Senhor aparece no livro de Salmos. Esse anjo é o príncipe do exército do Senhor. Josué 5,14, que cerca os filhos de Deus com as legiões angelicais sob seu comando. O anjo da aliança, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, à frente de todas as hostes celestiais, cerca com seu exército as habitações dos salvos. Como tropas entrincheiradas, assim os espíritos ministradores se acampam ao redor dos salvos do Senhor para servir, socorrer, defender e consolar. É Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15, um ángelos avisa José em sonho para fugir com Maria e Jesus para o Egito. Você sabia? Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, afirmou: Eu vos afirmo que, de igual modo,
há júbilo diante do já agelor de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Os céus estão conectados com a terra. As coisas que acontecem aqui refletem lá nos céus. Os agelor de Deus não evangelizam, pois essa gloriosa missão Deus deu aos cristãos, aos salvos. Porém, eles, os agelor de Deus, celebram com intenso júbilo os frutos da evangelização da igreja dos salvos. Os agelor de Deus não são ministros da reconciliação, mas eles festejam quando um desviado é encontrado e levado de volta à comunhão da igreja de Cristo Jesus. Agora ouça nomes dos anjos na Bíblia. Alguns anjos mencionados na Bíblia são conhecidos por seus nomes específicos, cada um com sua própria função e significado. Esses nomes representam a importância desses anjos dentro da tipologia angelical descrita nas Escrituras Sagradas. Anjo Gabriel, função mensageiro de Deus, significado força de Deus ou Deus é a minha força. Anjo Miguel, função protetor do povo de Deus, significado quem é como Deus ou aquele que se assemelha a Deus. Anjo Rafael, curador e guia, significado Deus cura ou cura de Deus. Ouça agora ações angelicais na Bíblia. No decorrer dos registros bíblicos, encontramos diversos exemplos de ações angelicais. Abaixo vou destacar algumas das principais. Anjo Gabriel. Esse anjo é conhecido por ter sido enviado por Deus para anunciar a Maria que ela conceberia o Filho de Deus, Jesus Cristo. Anjo Miguel. O arcanjo Miguel é mencionado como líder dos exércitos celestiais e responsável pela proteção do povo de Deus, os salvos. Agora, o Filho Rios tem um destino superior. Ora, a qual dos ángelos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Hebreus 1:13. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Os ángelos são diáconos que servem à igreja de Cristo Jesus, mas Jesus Cristo é o Salvador da igreja. A súmula do argumento, portanto, é que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é maior do que os anjos, porque é o Filho de Deus encarnado. Os ángelos são apenas espíritos ministradores que refletem o cuidado providencial de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para com os salvos. Pense nisso.
Gostou do significado no livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 14? Aqui agora se sente preparado, preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão.